Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Capítulo 11, a partir do verso 1. O tema da mensagem dessa noite é a importância da fé. Querido, nós vivemos através da fé, e é importante que nós venhamos ter uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que produz resultados, milagres na nossa vida. É extremamente importante, diariamente eu e você, orarmos a Deus, orarmos ao Espírito Santo, para que Ele trabalhe a nossa fé, que nós venhamos realmente produzir resultados, assim como nós vimos o testemunho dos irmãos aqui, assim como Deus tem feito tanto na vida de tantas pessoas. E o livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, ele fala profundamente a respeito de fé, e isso é algo que nós precisamos orar. Hebreus 11, 1, quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá, o texto diz assim, olha: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com os que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não que ele trouxe, que fez a diferença. Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos estes séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Por um ato de fé, Enoque escapou da morte. Eles o procuraram e não encontraram, pois Deus o tinha tomado. Sabemos que, com base num testemunho confiável, de que antes de ser tomado, ele agradou a Deus. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer um que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender aos que procuram. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a ação do Senhor, que nessa noite o Teu Espírito possa falar e ministrar o nosso coração, aquilo que está no coração do Senhor. A palavra é sua, Pai, e que nós possamos ser de maneira muito linda, edificados. Construa em nós a Tua vontade, o querer do Senhor, o agir do Senhor, Pai. Meu Deus, fala com cada pessoa que aqui está, nessa noite, que a nossa fé venha a ser alimentada, que a nossa fé venha a ser edificada, Senhor, alimentada no Senhor, no agir do Senhor, Pai, de maneira muito especial, Deus. Em nome de Jesus eu oro
proclamando pelo mover do Senhor, o agir do Senhor de maneira especial. Fala ao nosso coração, Senhor, fala no coração de cada um, Pai, que nessa noite está presente para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. A importância da fé. Queridos, nós precisamos trabalhar e entender isso na nossa vida. Todo dia é necessário que você tire tempo com Deus. O tempo com Deus vai fazer com que a sua fé seja uma fé fortalecida diariamente. Todos os dias, quando nós tiramos tempo com Deus, quando nós vamos para o nosso TSD, é muito importante nós pedirmos a Deus fé, amém? Ela é um poderoso instrumento que Deus vai usar para trazer entendimento e revelação da palavra para a minha vida e para a sua vida. Sabe, querido, é através da fé que nós vamos receber revelações de Deus, entendimento da vontade de Deus, do querer de Deus, do agir de Deus. É a fé que vai produzir em nós, realmente assim, a consolidação do manifestar do propósito de Deus, da vida de Deus, da essência de Deus, o nosso chamado em Deus. Sabe, queridos, o propósito do Senhor vai se cumprir de maneira que nós oramos diariamente e oramos: Senhor, faça com que eu creia, Senhor, faça com que eu entenda, Senhor, eu quero entender o propósito, a revelação, a direção, meu Deus, o chamado, o trabalho que eu tenho para prestar ao Senhor, o serviço que eu tenho para prestar a Ti, prestar ao Senhor de maneira tremenda, preciosa. Dá-me fé para que eu creia, dá-me fé para que eu entenda, para que eu possa compreender o propósito do Senhor, o agir do Senhor na minha vida, no meu ministério. Sabe, queridos, diariamente. E nessa noite, eu quero dar a você alguns motivos pela qual nós precisamos orar e pedir a Deus que Ele aumente, que Ele trabalhe a nossa fé poderosa. Primeiro, nós precisamos entender, e nós olhamos bem no verso 3 aqui, diz assim: pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, o que foi criado e que podemos ver por meio do que não vemos. Queridos, olha aqui para mim. Através da fé, o invisível vem a existir. Amém? Através da fé, é orando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus: Deus, coloque fé no meu coração, para que eu ore para aquilo que é invisível, que ainda não existe, para que venha a existir. Eu gosto de chamar isso de sonhos. Sonhos é algo que não existe. Você hoje sonha com algo de amanhã que ainda não existe, ele é abstrato. Mas a fé, a forma como nós oramos a Deus, vai fazer com que Deus traga a existência. E assim, querido, nós entendemos a revelação aqui, da criação de Deus, palavra de Deus. Quando não existia terra, não existia criação, não existia homem, Deus começa a liberar uma palavra de fé e o invisível começa a acontecer, amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, a sua oração, através da sua fé, vai trazer o invisível a existir, vai fazer os seus sonhos se transformar em realidade. Queridos, olha só, deixa eu dizer algo para você. Pela fé, o invisível virá às nossas vidas. Pela fé, o invisível virá às nossas vidas. Um exemplo disso, esse local aqui,
ele existe agora na nossa vida, mas aqui nessa mente ele existe há muitos anos. No coração meu, no coração da minha esposa, isso aqui existe há mais de 10 anos. Há quantos anos, irmãos, nós vimos preparando, crendo, profetizando, compartilhando. Tinha alguns que olhavam e diziam assim: tadinho do pastor. Agora, o que eu quero dizer que você deve orar a Deus e dizer: Deus, dê fé para que eu creia, dê fé para que eu acredite, dê fé para que eu ore para o invisível, mas que o invisível venha manifestar na minha vida, que o impossível venha manifestar na minha vida. Amém? Se você orar e você crer, Deus vai fazer o invisível manifestar na sua vida. Olhe para o seu irmão e fala: irmão, se prepare para o invisível. Comece a olhar para o nada e ver tudo. Sabe, queridos, eu consigo chegar num lugar que não tem nada e fechar os olhos e começar a imaginar todas as coisas ali prontas, todas as coisas acontecendo. Há muitos anos atrás, eu já conseguia ver esse culto acontecendo nesse lugar. Isso aqui é quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus fé, que ela venha realmente trazer um propósito. Precisamos entender que Deus pode tudo, mas nós não. Deus pode tudo, mas eu e você não podemos. Mas quando nós colocamos o nosso coração, a nossa fé em submissão a Deus, na dependência de Deus, o Deus que pode todas as coisas, vai fazer com que eu e você também possamos todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, olha quem foi o apóstolo Paulo, o maior escritor de livros da Bíblia Sagrada, o homem que fundou o ministério da igreja primitiva, revolucionou, ganhou multidões, mas ele entendeu que ele não podia nada, mas que o Deus que habitava na vida dele podia todas as coisas. O Deus da vida dele, o Deus que ele orava e pedia: Senhor, acrescenta minha fé. Tem pessoas que dizem: minha fé é muito pequena. Outros já dizem assim: minha fé é muito grande. E aí deixa eu dizer para você, Deus não é Deus nem de fé grande, nem de fé pequena. Deus é Deus de uma fé viva. A palavra diz que se eu e você tivermos fé do tamanho da semente de um grão de mostarda, nós podemos transportar os montes. Não os montes de terra, mas as situações, as circunstâncias. Então Deus não fala de uma fé grande, Deus não fala de uma fé pequena, mas de uma fé convicta, de uma convicção, porque uma fé convicta é uma fé que é dependente de Deus, da vida de Deus, da essência de Deus. Amém? Sabe, querido, olha a diferença de pessoas que entendeu isso aqui e de outra que não entendeu. Primeiro, a Bíblia fala que 2 irmãos chegaram diante dele e sacrificaram uma grande oferta. Uma oferta, não fala o valor, mas fala que eles sacrificaram a oferta. Com certeza as 2 ofertas foram 2 grandes quantidades. Mas a Bíblia fala que Abel, quando chegou, ele ofereceu primícia, ele sacrificou na dependência de Deus, consagrando a Deus, crendo, trazendo a existência na vida dele. Ele ofereceu em atitude de amor, crendo, dependendo de Deus, da vida de Deus, da essência de Deus. E ele pela fé, ele entendeu alguma coisa: se eu oferecer a Deus, se eu sacrificar a Deus, todos os dias Ele vai cuidar das minhas coisas,
Ele vai cuidar das minhas necessidades, Ele vai cuidar do meu material, Ele vai cuidar de tudo que eu preciso. Em contrapartida, o seu irmão Caim vai por si, vive na sua naturalidade, na sua carnalidade, e não entende, e não age pela fé, ele age pelo seu homem humano, natural. Se eu der, vai me fazer falta, se eu oferecer, se eu sacrificar, não precisa disso, não tem necessidade disso. Olha só, eu estou dando muito, eu estou dando uma boa quantia, mas não há necessidade de sacrificar. E a Bíblia diz que quando Deus olha para a atitude daqueles homens, Deus rejeita a oferta de Caim. Deus rejeita a oferta de Caim, mas agrada de Abel. E aí eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, eu e você precisamos ter atenção e cuidado, para que aquilo que nós fazemos para Deus, não seja rejeitado por Deus. Eu e você podemos até fazer grandes coisas, mas tudo aquilo que nós fazemos, pode ser rejeitado por Deus. Sabe por quê? Jamais eu e você vamos impressionar a Deus, porque Deus é invencível. Jamais Deus ficará impressionado pela quantia de dinheiro de oferta, pelo tamanho do seu serviço, o que você fez, porque Deus, irmãos, Ele é soberano, Ele é o Senhor absoluto, Ele é o autor da fé. Nós precisamos entender. Agora, o que vai fazer diferença na nossa vida, é quando nós nos comportamos, como nós agimos, através de uma fé convicta, de uma fé que vai produzir resultados maravilhosos na nossa vida, amém? Maravilhosos na nossa vida, para a glória de Deus. Segunda coisa, irmãos, pela fé, tenha atitudes corretas diante das lutas e das dificuldades. Aqui é onde que muitas pessoas perdem a guerra, muitas pessoas perdem a batalha. Muitas pessoas perdem a batalha por causa das suas atitudes. Nós encontramos um homem na Bíblia chamado Davi, que teve grandes erros, pecou terrivelmente, fez coisas erradas tremendas, mas a Bíblia mostra que esse homem foi um homem de um coração quebrantado, era um homem que se humilhava na presença de Deus. Davi chega a ser considerado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Um homem que tem um coração segundo o coração de Deus, é uma pessoa humilde, é uma pessoa simples, é uma pessoa que depende, e tudo que ele faz para a honra de Deus, para a glória de Deus. É um homem que não puxa a glória para si, a pessoa para si. É uma pessoa que vive em humilhação diante do Senhor. É onde Deus vai fazer com que a sua fé produza cada vez mais resultados, produza cada vez maiores milagres na sua vida. Se tem algo que move o coração de Deus, é um homem e uma mulher de coração quebrantado. E Davi tinha esse coração. Eu lembro de um texto de Salmo que ele diz que ele chega e diz para o Senhor: Pai, enquanto eu calei, os meus olhos envelheceram, os meus olhos estremeceram. Sabe, queridos, então ele chega diante de Deus, ele rasga, e ele se torna um homem dependente do Senhor, dependente de Deus, da vida de Deus, da essência de Deus. Sabe, queridos,
essa é a atitude que eu e você precisamos ter. A palavra diz assim: se andarmos por nossa própria dependência nos tornarão soberbos. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele se inclina para aquele que é humilde. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o nosso coração precisa ser quebrantado diante do Senhor. Todos os dias nós precisamos orar e dizer: Senhor, trabalhe a minha fé, para que eu entenda que o Senhor todos os dias é quem produz os milagres, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem libera, o Senhor é quem prospera. Se você prosperou, foi Deus que te prosperou. Se você foi curado, foi Deus que te curou. Se houve algo, se houve manifestação, foi pela a misericórdia, pela graça de Deus, o agir de Deus. Não é por nós, não é por nossa vida. Então eu e você, querido, com muita humildade nós precisamos chegar diante do Senhor, da vida do Senhor, da vida de Deus, abundantemente, e sempre vigiar o nosso coração, porque olha só, irmãos, grandes vitórias traz grandes alegrias, amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: grandes vitórias traz grandes alegrias, e grandes alegrias pode trazer também um risco, de trazer junto com ela a soberba. Quando Deus te fazer subir um degrau, desça outro na simplicidade, na humildade, no nome de Jesus. Quando Deus te levar mais um degrau no sucesso, desce mais um na humildade, na simplicidade, na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida conjugal com seu esposo. Quanto melhor tiver o seu casamento, lembre de uma coisa: o espírito que está convencendo o seu marido para ser o melhor, o espírito que está convencendo a sua esposa para ser uma esposa melhor, é Deus, irmãos. Por isso a fé é algo que é extremamente importante na nossa vida. Terceiro, cuidado com a fé morta. Olha para quem está do seu lado e fala assim: irmão, cuidado com a fé morta. Olha o que diz o verso 6 aqui, olha só. Aí na sua Bíblia está escrito o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar. O que é uma fé que não agrada a Deus? Uma fé morta. E como que uma fé se torna morta? Como que é uma fé que se torna morta? Como que vai matar a fé de uma pessoa? Como que vai romper a fé de uma pessoa? Quando essa fé não é trabalhada, ela não é vivificada, irmãos. Quando nós não fazemos algo para Deus, quando nós deixamos de prestar o nosso trabalho, quando nós deixamos de exercer o nosso ministério, de fazer algo para Deus que engrandece o nome de Deus. Você é líder de uma célula, Deus está trabalhando, vivificando a sua fé. Você discipula alguém, você adora a Deus, você tira tempo com Deus, você está prestando algo para Deus, um momento de adoração, um momento de oração, um momento de jejum, de santificação ao Senhor. Você ministra na vida de alguém, você está prestando algo para Deus, e isso faz com que a fé seja renovada a cada dia. O trabalho a qual nós fazemos diante do Senhor, quando você faz uma visita para alguém, no seu encontro com o seu discipulador, querido, você está fazendo algo que está vivificando a sua fé. Quando você traz alguém para a igreja,
quando você ministra, quando você dá amor e carinho para alguém, quando você cuida de alguém, quando você visita uma célula para supervisionar ela, para poder gerar qualidade na vida daquele grupo, você está trabalhando a sua e a fé de outras pessoas. E isso precisa ser feito com excelência realmente, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Só quero te dar um exemplo aqui. Abraão teve uma grande conquista. Qual foi a grande conquista de Abraão? Isaque, seu filho. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Talvez Deus já te deu tantos Isaque. Deus já te fez tantos milagres. Deus já fez tantos sinais na sua vida. Você é um conquistador. Você é um homem e uma mulher de Deus, que Deus tem provido, Deus tem feito coisas tremendas na sua vida. Mas lembre de uma coisa: depois que Abraão conquistou Isaque, ele começou a distanciar do sonho de Deus. Ele permitiu que a sua fé começasse a esfriar. Ele começou a trabalhar menos. Ele começou a ter menos tempo com Deus. E ele começou a concentrar no seu Isaque. Ele começou a adorar o seu Isaque. Ele começou a olhar para o seu Isaque e amar o seu Isaque mais do que a Deus. E um dia Deus chega para aquele homem e diz assim: Abraão, hoje você vai matar o seu Isaque. Hoje você vai matar o seu filho. Você vai sacrificar ele. Leva ele para o monte. E você pega o cutelo. Você pega o cutelo. E você vai matar o seu filho. Sabe o que eu vejo nisso, querido? Sabe o que eu vejo nisso? Que muitas vezes, aqui na nossa igreja não tem isso, né? Mas muitas pessoas eu vejo que elas conquistam algo que elas sonharam a vida inteira. Mas em determinado ponto, aquilo começa a escorrer no meio da sua mão. Pastor, eu lutei tanto, trabalhei tanto, dediquei tanto, me esforcei tanto, eu economizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas agora, tudo está se perdendo. Sabe por quê? Porque quando o Isaque chegou na mão, talvez você começou a esquecer de Deus, do sonho de Deus, de uma aliança com Deus, de uma aliança com o Senhor. E o Isaque começou a ocupar um lugar maior do que o próprio Deus na sua vida. E Deus não permite ser o segundo na sua vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus não permite, Ele não aceita ser o segundo na sua vida. Isso é uma verdade tão grande, que Ele deixou registrado na Bíblia. E Ele diz que a primeira coisa que nós devemos buscar é o quê? Sangue de Jesus tem poder. Qual que é a primeira coisa que Deus registrou, Deus deixou registrado na Bíblia que nós devemos buscar? É o quê? Irmãos, com essa voz ruim que eu estou rouca, custando a falar, eu sozinho vou ganhar de 6. Mateus 6,33, a palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? Olha para quem está do seu lado, está vendo, irmão? É por isso que às vezes você não conquista. Porque até na hora de falar para o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as minhas necessidades serão acrescentadas quando buscamos o reino.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o seu salário que vai fazer diferença no final do mês. Não é o aumento de salário. Não é se o seu patrão der aumento de salário. O que vai fazer diferença para você na sua vida, querido, é a graça de Deus. Aquilo que a fé vai produzir, o invisível que Deus vai fazer manifestar na sua vida. Isso aqui é algo tremendo, maravilhoso. Maravilhoso. Quando nós oramos, colocamos a nossa vida diante do Senhor.